Você está feliz? Está no ar mais um episódio do podcast Cuidando de Quem Cuida, onde a gente tem uma conversa com especialistas, com pessoas que simplesmente estão mudando a vida de tanta gente. Então eu espero que você goste muito e que seja um episódio que marque a sua vida. Hoje eu estou com o apóstolo Reinaldo, do Ministério Plenitude de Vida. Uma pessoa extremamente extraordinária, paciente, um grande líder, um cara que toca nações, e é muito bom quando a gente está com alguém que abre igreja, conhece igreja, e eu espero que isso seja uma bênção para a sua vida. Apóstolo Reinaldo, tudo bom? Tudo bom, apóstolo André, e a todo o povo agora que estão ligados aí, né? Graça e paz a todos. É um prazer imenso poder estar aqui com a sua pessoa, né? Participando desse podcast. E é uma porta, eu vejo aqui como uma porta de Deus, né? Que o Senhor sempre abre portas para que nós possamos adentrar, né? Então, muito bom estar aqui com você. Também fico muito feliz. Esse podcast ele surgiu com a necessidade da gente compartilhar. Isso. Muitas pessoas têm tanta dificuldade, principalmente líderes, pastores, que às vezes cuida de tanta gente, né? E não tem um tempinho para ser cuidado também. Então, é a nossa ideia exatamente que essa conversa chegue nas pessoas, né? E fala um pouquinho mais sobre você, apóstolo. Como é que começou seu chamado? Fala para mim. Olha, uma história muito longa. Poucas pessoas perguntam, e eu vejo aqui que é um ponto que nos dá prazer em falar, porque é o ponto de partida da nossa chamada, e hoje eu agradeço muito a Deus. Aos 17 anos de idade, 16 anos de idade, eu venho de uma família que meus pais eram comerciantes, né, tinham negócios, eles tinham um comércio. Meu pai perdeu tudo, faliu na época, na época de ditadura, no regime militar. Naquela época, meu pai perdeu tudo que tinha, porque ele se envolveu com uma situação que não deveria na época. E então ele perdeu. Fomos morar em Belfor Roxo, lá dentro, onde ali depois do Vale do Ipê. E foi aí que meu pai, falido, quebrado, fomos morar ao lado de um povo cristão. E aquele pessoal orava muito naquela época, né? O apóstolo André, assim, em casa, via as pessoas orando, né? Tinha aquele movimento de oração nas casas, chamava-se, parece que era ponto de pregação. Naquela época não era célula. Nem casa de paz. Não era casa de paz, era ponto de pregação. Então, e daí o senhor que morava ao lado da casa, do nosso barraco, que nós saímos de uma casa bacana, perdemos tudo, fomos morar num barraco. Meu pai beijou o solo mesmo, beijou o chão, perdeu tudo que tinha, fomos morar num barraco de madeira. Incrível, né? Mas nós sofremos muito. Foi aí que meu pai conheceu Jesus, meu pai passou a caminhar, e, enfim, e depois ele pediu para que nós pudéssemos também caminhar com ele. Na época, meus irmãos não quiseram caminhar, se envolveram também com vícios de droga. Eu também tive assim um vestígio, um pouco de... adentrei, né, para usar drogas também naquela época. Você tinha quantos anos? 16 anos. Eu comecei a usar com 13 anos de idade. Meu Deus. Com 16 anos... foi onde Deus através de uma overdose, Deus me chamou ali. O Senhor falou, eu te escolhi, e me separou mesmo. Pensei que eu ia morrer naquela época, pensei que acabou tudo, a morte chegou para mim. E minha mãe sofreu pra caramba, né? Minha mãe sofreu muito, apóstolo. Minha mãe, vou te falar, é uma guerreira. Hoje ela está com 96 anos. E daí eu fui para a igreja de Parque Itapuã, na época, pastor Amaro da Costa, que essa igreja fica no ponto 5, hoje é o pastor José Ribeiro, que é o atual presidente daquela igreja. E ali eu levantei minhas mãos para Jesus, e daí nunca mais eu fui batizado com o Espírito Santo, com 20 dias de crente, incrível, né? Mas Deus me visitou de uma maneira tão forte, porque ali realmente estava o sinal do meu chamado. Ali foi quando Deus me chamou, apóstolo. Deus me chamou mesmo com muita força, muita unção. Eu já comecei a pregar a palavra de Deus nas esquinas, nas ruas, na Praça do Pacificador. Naquela época, aí já aos 17 anos, eu pregando ali na Praça do Pacificador. Lembro-me muito bem daquela época, tinha até a praça ali, era ainda o ponto de tinha os ônibus ali que paravam naquela época na parte da praça. Interessante que o que parece loucura para os homens, né? Deus faz, né? Tem muita gente que aceita Jesus ali.
Ali O cara está pregando na praça, alguém está passando a palavra, encontra. Isso aí. E ali era um ponto de prostituição, sabe? Que aquela Praça do Pacificador, antigamente, era um ponto de prostituição. Depois, na época, não me lembro o prefeito que mandou colocar pontos de placas das escrituras em todos os lugares, um texto bíblico e a Bíblia no centro da praça aí. Pastor Gesiel Gomes, na época, me lembro, pregou muito ali, me lembro, né? Uau. E daí comecei a servir a Deus. Agora, esse foi o ponto de partida do meu chamado, né? Foi a libertação do vício, a cura da minha mente, né? Eu servi o quartel, não pensei que nem ia servir o quartel. E aí a trajetória, meus irmãos, né, 2 foram assassinados, né, um desapareceu, até hoje não encontramos, e o outro com 22 anos foi assassinado aqui no Beira-Mar. Porque por desenvolvimento com drogas, né? Andar com pessoas que não deveria. E Deus me concedeu a oportunidade de servi-lo. Ao me assentar aqui hoje, eu lembrei daquele texto que diz que o vento ele sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. E os nascidos do Espírito é isso aqui, esse mover aqui que Deus está fazendo. Eu creio, apóstolo, eu falei logo que aqui é uma porta aberta. Eu creio que as pessoas que receberem a palavra através do meu testemunho de vida, meus chamados pastores, líderes e pessoas que estão agora certamente vão receber essa palavra. Deus escolhe as coisas, o improvável, as coisas desprezíveis. E eu era um cara assim, desse jeito, né? Deus me escolheu e me deu essa oportunidade de estar aqui hoje diante da sua pessoa, falando da minha vida, da minha história, do meu chamado, o chamado de Deus na minha vida, né, apóstolo? Você é um homem de Deus, né? E o mais interessante é que você não ficou só nisso, né? Você teve um chamado pastoral e acabou cuidando de tantos pastores, né? Como é que surgiu esse chamado agora pastoral? Você falou, olha, o que aconteceu? Eu costumo dizer que ninguém se torna pastor, né? Já é um pastor. Deus sempre chamou e tem um momento que a unção vem e capacita a pessoa para viver algo extraordinário. Porque você hoje pastoreia muitas igrejas. Você tem um cuidado com tantos pastores e às vezes a pessoa não sabe como isso. Então, antes de eu te perguntar como é que funciona para cuidar de tanta igreja que você cuida? Meu Deus, só tanto graça. Problema. Pô, eu quero saber como é que é isso de você perceber que Deus estava te chamando para o ministério. Quando foi o pastor Amário da Costa, ele me deu a oportunidade de dirigir um ponto de pregação. É o que eu falei que hoje é célula, não é? Que se chama célula, casa de paz, e ele me deu a oportunidade. Ele viu em mim já realmente essa vocação de ganhar almas, porque eu creio que todo pastor ele tem que ter paixão por almas. Verdade. Porque tem que queimar dentro do coração dele. Porque todo mundo pensa que é só pregar, né? Positivo. Cuidar, isso que você falou, cuidar de quem cuida, né? Hoje Deus lhe deu aí essa visão para cuidar, ajudar pastores. Então, quando Deus me chamou, a questão começou por aí. O pastor viu que o ponto de pregação começou a crescer nas minhas mãos, né? Então ele me consagrou auxiliar de trabalho, porque antigamente tinha essas etapas, né? Auxiliar, depois diácono, depois presbítero. E eu fui auxiliar de trabalho, já pregando, né, ali, dirigindo aquele ponto de pregação, pois o pastor me confiou ao diaconato, que era servir, né, a mesa, assim, que prazer levar... Eu amo os diáconos. Pô, também amo demais, cara. Levar ceia nos hospitais, levar ceia as pessoas enfermas. Acho que o dia que os diáconos começarem a perceber a sua importância... É inacreditável, porque a igreja funciona com eles positivo, que cuidam mesmo. E alivia bastante as costas do pastor. Sim. Porque os diáconos justamente é para aliviar, para que o pastor não tenha a carga dividida ali, né? Porque enquanto o pastor está cuidando da palavra para alimentar a igreja, os diáconos cuidam da mesa, né? Cuidam da mesa, das viúvas, e assim sucessivamente. E dali eu fui consagrado ao diaconato. Depois fui ao presbitério, aí fui chamado para a igreja, aí eu fui pregar na igreja de Cidade Nova, pastor Manuel Antônio Ribeiro, que é um grande campo. Hoje ele tem mais 100 congregações, por aí, 100 congregações. Você imagina então, você me perguntou, como é cuidar de tantos pastores, né? E eu via aquele pastor, como ele cuidava das outras igrejas. Uma das igrejas até então foi quando ele me enviou para Santa Rita do Jacutinga, que é uma cidade de Minas Gerais.
E ali eu fiquei por 2 anos. Me enviou como presbítero, eu fui como diácono na época, que o pastor Amário não me consagrou ao presbitério. E lá ele me chamou, o apóstolo André, e ele me entregou a igreja. Eu não sabia que aquela igreja era uma igreja fechada, que aquela igreja estava há tempo fechada, não tinha obreiros que queriam ir para lá. E ele me levou, e quando ele foi comigo, foi 2 ônibus, né? Encheu a igreja. E eu fiquei todo bobo, porque a igreja alta, os púlpitos da igreja Assembleia de Deus sempre alto. Eu sentei e ele disse assim: agora você é o pastor aqui dessa igreja. Uau. Aí que começou essa questão do pastorado, das pessoas me chamarem de pastor. E ele disse: o senhor agora é o pastor. Mas eu não sabia que aquela igreja ela não tinha membro. Eu não tinha, porque na época o que ardia no meu coração era querer pregar. E eu me empolguei, vim aqui para o estado do Rio, peguei minha esposa, pedi conta da empresa que eu trabalhava ganhando aí quase 10 salários mínimos. Eu fui para o campo para ganhar 1 salário mínimo, apóstolo. Meu Deus. Apóstolo, me chamaram de louco, apóstolo André. Me chamaram também. Chamaram eu larguei você tudo, muito. Então, o chamado nasce aí quando você não está preso. Quem vem atrás de dinheiro jamais encontra o chamado. Isso é, agora, quem entende que o dinheiro é uma ferramenta, porque o ministério é uma coisa impossível, dada a pessoas completamente despreparadas para fazer uma obra com pouco recurso e com muito amor. É, positivo. Aí que está o chamado, quando você realmente, seu coração não está nas coisas, né? Está em alma, em vida. Aí você largou um salário bom. Eu larguei um salário bom, fui para lá. E eu falei: o que eu fiz com a minha família? Levei minha esposa tinha 20 anos de idade, novinha. Eu sou apaixonado por ela. Nós temos 42 anos de casado, velho. Meu irmão, mas vou te falar, que mulher... Acho que você está até me dando uma ideia. Eu acho que eu vou chamar algumas mulheres de pastores. Pô, bacana. Para a gente conversar com elas o Isso que aí é passar por essa luta. Positivo. Pois bem, isso aí bacana. Olha, você está grávido de uma visão, você está com a visão crescendo no coração e joga a família toda junto. É isso mesmo. Aí que está a questão do chamado e também do convívio da família, porque... É incrível, né? Você falou, vou chamar as esposas de pastores, né? Para que elas sejam também aqui entrevistadas, que elas contem, abrem o coração e falar até quem pras mais novas. do que a minha esposa para cuidar de mim? Positivo. Tu acredita que quando eu vou no médico, eu falo, vão comigo? Ela vai junto. E vou te falar, às vezes ela sabe o que eu estou sentindo, que eu nem vejo. E chega lá, em vez de você falar, ela fala por você. Fala. Pois bem, e lá em Santa Rita... Você conhece a Dani, né? Ah, não, conheço. A Dani fala mesmo. Conheço, poxa, guerreira, por muitos ela anos. É incrível. Eu li, apóstolo André, eu conheço, tem o quê? Uns 20 anos, mais ou menos, por aí, né? Verdade. 20 anos. E você na batalha e semeando, que ele vê hoje, pensa que as coisas vêm assim, de mãos beijadas, né? Mas não sabe o preço, a estrada, a trajetória, os espinhos, as pedras. Fazia Escola Filhos Benditos, vendendo camiseta. Mas eu me lembro, você fez um trabalho conosco lá que foi muito bacana, que marca até hoje. Tem pessoas lá hoje que ainda lembram desse dia que foi feito esse trabalho. Isso até me surpreende de coração. Eu, de vez em quando, eu estou entrevistando algumas pessoas aqui que participaram das escolas Filhos Benditos e a gente não tem noção. Por quê? Quando a gente está fazendo algo para Deus, não sei se acontece com o senhor, às vezes alguém fala assim, olha, eu me lembro de uma palavra, eu me lembro disso, e a gente não lembra porque é Deus que faz. Eu costumo dizer uma frase muito legal, que eu falo assim, se eu sair da sua igreja e você lembrar de mim, talvez eu não seja de Deus, porque eu deixei rastro de quem eu sou. Agora, se eu sair da sua igreja e você lembra que Deus falou com você... Aí você sabe que eu sou de Deus. Porque pessoas de Deus, elas geram um legado. Existe 3 épocas da vida. Existe aquela época que você quer realizar, que você quer fazer tudo, você está no auge. Tem uma época que antecede isso, que você só quer pertencer. Você só quer estar junto. Positivo. Tá bom para você. Não importa se você está fazendo alguma coisa, você quer. E tem a época do perpetuar, que é aquela hora que você quer deixar um legado. Então, quando a gente olha alguns sacrifícios, que eu não vou dizer que é sacrifício, mas é um sacrifício, principalmente para os filhos. Você está falando aí, eu me lembro que no início do meu chamado, meus filhos não tinham festa de aniversário. Eu estava na aldeia indígena, ele estava lá fazendo aniversário na aldeia indígena. Eu me lembro uma vez que a gente estava numa escola lá no Espírito Santo e não tinha nem como comprar presente. No meio do nada, a gente comprou um pote de açaí, virou quase um bolo. Então, é isso mesmo. Mas, por favor, fale mais sobre isso. Não, mas é isso que ele falou aqui,
Pô, cara, até me emociona, porque o chamado, ele é incrível. Uma certa feita, o reverendo Túlio Barros, onde eu me formei ali na EPOI, na escola de obreiros ali, me lembro ainda quando ele em vida disse assim: há muitos pastores chamados e há muitos chamados pastores, porque o pastor que Deus escolhe, ele traz no coração mesmo essa sede de ganhar almas. Eu me lembro que na hora que nós estávamos, a última aula que eu estive com o pastor reverendo Túlio Barros em vida, ele disse: vocês vieram a mim, por que vocês estão aqui nesta sala? E todas as esposas ao lado naquela época, para poder passar nessa escola que era a EPOI, eu tinha que fazer 12 sabatinas. Você passava por uma sala e pelaquela sala que você passava, sua esposa também passava. Porque ali se fazia um pente fino da vida do pastor, da vida da mulher do pastor também. Ele me perguntava: como é que é a sua esposa? Ela é assim e tal. Eu perguntava todo o perfil da esposa. E depois lá na outra sala perguntava à esposa todo o perfil do marido. Ali é que estava a questão de ser aprovado ou não para a escola. Senão não seria aprovado. Seria bom que isso acontecesse hoje, até porque as pessoas vão para o monte e volta o pastor, pô. O cara vai para o monte ali orar e quando ele desce assim: pô, já sou pastor, vou abrir uma igreja. E assim nós temos vivenciado pessoas, pastores, que entram em situações que o camarada ele se intitulou, então ele vai sofrer, porque não é fácil a responsabilidade e o peso que traz um pastor para conduzir vidas. Isso é o Senhor confiar a você o que é dele, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, não é? A igreja, nós somos apenas dispenseiros dos mistérios de Deus, cuidando do que não é nosso, e vamos ter que dar conta. Então, lá em Minas, a igreja lá, apóstolo André, para eu não cortar, quando cheguei, a minha esposa novinha, e a igreja foi apedrejada com a gente dentro da igreja, porque Minas Gerais, naquela época, isso há 30 anos atrás, as igrejas lá, um pouco mais, né? Os católicos andavam com o terço na mão, assim, rezando na rua, e para você evangélico não conseguia, e houve um escândalo ali. Houve um escândalo naquela igreja, naquele lugar. E então eles começaram a excluir a igreja. Tipo assim, eles não queriam mais a igreja ali. Porque a igreja foi apedrejada e eu estava dirigindo o primeiro dia de culto. Primeiro dia de culto, a igreja foi apedrejada. A nossa vontade, a minha vontade, pastor Igor, que está aqui presente, era vir embora com a minha esposa. Mas eu falei: mas se eu for embora, eu vou passar vergonha. Eu vim para cá e Deus falou que tinha uma obra comigo, eu continuei lá. Olha, você acredita que Deus salvou fazendeiro, Deus salvou comerciante, Deus salvou famílias inteiras, e Deus me deu lá carro, Deus me deu tudo. E o que eu penso é o seguinte: quando Jesus fala para os discípulos: vai, não leve bolsa, não leve alforje, não leve nada, só vai. Aonde você chegar, se der comida, você come, fica por ali. E isso aconteceu com a gente, como o senhor falou, lá na tribo indígena, seu aniversário do seu filho. Você pensa nisso hoje, ou você pode pegar o seu filho no aniversário e levar ao shopping. Rapaz, eu entrei dentro de um barco, que eu fui naquela tribo que há 12 anos atrás eles ainda matavam qualquer índio que nascesse gêmeos, né? Eles acreditavam que um ia roubar a alma do outro. Tem isso. Então né? eu entrei num barco essa cultura, que né? praticamente matavam pessoas. Antes de eu ir para lá, eu não me lembro nem se eu já falei isso aqui no podcast. O Fantástico estava falando, porque tem um caminho que antecede até chegar à cidade, e depois tem um barco, onde você pagava um pedágio. Porque você passava no meio da tribo indígena, eles paravam você. Um pedágio. Não, eles paravam e matavam. E antes de eu ir lá, eles tinham matado 2 turistas. E Jesus. Quando eu estou no caminho, de repente, para o nosso carro e eles começam. Eu não sabia que quem estava me levando estava com 50 sacos de peito de frango lá, que era o pedágio deles, e deram, senão a gente não passava. Não era fácil, não. Que isso, meu Deus do céu. Tinha que entregar os peitos de frango, entregava para eles. Era o pedágio. Aí você passava. Aí quando você chegava lá, eu estava numa escola de missões, depois você tinha que pegar um barco e ir até a tribo. Então, algumas coisas... Agora, você falou uma coisa que, sinceramente, se eu continuasse falando aqui, ia dar todo o nosso podcast, porque foi extraordinária. Amém. Primeiro, você está sempre honrando as pessoas, você diz o nome da pessoa. Isso significa que você foi muito bem treinado. O grande problema é que as pessoas estão sendo consagradas sem serem treinadas.
Realmente, subiu um monte, desceu, não passou por treinamento. Eu não estou falando só de teologia, porque a faculdade, o bacharel, transforma a pessoa em teólogo, não em pastor. Pastor é um complemento, é um chamado, né? Vocacionado. Você passa a pertencer a Deus. Mas hoje, qualquer pessoa com uma câmera se tornou preletor. O cara faz uma música, a música história já vira pregador de tudo quanto é lugar. A gente acaba construindo ídolos e as pessoas não têm formação, não tem o que você está falando, o legado, que é caminhar junto, que é as experiências. E isso é maravilhoso, porque quando acontece de você ser treinado, primeiro que você não vai ter ciúme de ninguém, porque o treinamento te capacita a conhecer quem você é de fato. Positivo. Então isso te ajuda demais a não ter ciúme de alguém. E, por outro lado, um pastor treinado e passou por todas as provações que Deus tem. Você olha para José, tanta coisa que passou, a igreja se torna saudável. Isso aí. Porque tudo que é saudável cresce. E quando você está honrando sempre, falando sobre isso, isso é muito tremendo. Agora, você imagina um pastor que está ouvindo que não foi treinado. Ele está passando por lutas, dificuldades, porque ele não foi treinado, ele não passou por isso. Então, a nossa ideia do Cuidando Quem Cuida é fazer uma repescagem, vamos dizer assim, não de uma forma pejorativa, mas de criar um centro de apoio para que eles possam não só te escutar, pastor Reinaldo, num podcast, mas num seminário que a gente vai fazer para que eles sejam tocados. Eles escutem a ministração, mas também sejam tocados. E, ao mesmo tempo, sejam acompanhados, porque cada um pode ajudar. Eu tenho a minha área, eu sou músico, eu amo adoração, é o que eu gosto de fazer. E a gente vê isso, né? Você tem uma outra vertente, e quando a gente entende que esse projeto é nosso, que isso é maravilhoso, cada um vindo e contribuindo para que o reino cresça, então isso eu fico muito feliz. Então, a gente escutou como Deus te chamou, a gente escutou como você foi chamado para o pastor, e quando começou, você está organizado na igreja, você pega uma igreja sendo apedrejada e tantas coisas que você falou, de repente você sai de lá e você volta para Belford Roxo. Hoje você tem uma igreja incrível, né? Linda, grande demais. Aí, todo um... Poxa, fui assumir a igreja na Bacia. Quando eu voltei de Minas Gerais para o estado do Rio de Janeiro, pastor Mário da Costa, que hoje já dorme no Senhor, já está descansando, né, um grande guerreiro, ele tinha o local que ele me deu como ponto de pregação, já estava fechado, ele não queria mais lá. Quando eu voltei para o Rio, aí eu fui lá na igreja do pastor Mário. Praticamente você é um pastor que reabre os trabalhos que alguém fechou. Porque ele fechou lá e deixou fechado esse ponto. E eu voltei e fui na igreja, o pastor, olha que pastor Igor. Você pega coisas que estão braba mentora, coisa ressuscita. Para poder... E aí, quando eu fui, porque eu já estava ligado à Cidade Nova, pastor Manuel Antônio Ribeiro foi o que me deu emancipação aqui. E nós começamos lá na Bacia. Na Bacia era uma boca de fumo na porta do local que eu estava. Esse camarada que está ali, o pastor Renato, era um dos que fazia parte da boca de fumo, que hoje é pastor da nossa igreja. Ele está ali, ele é uma pessoa que era um dos que viu o quanto era difícil. Aí eu tinha uma casa no lote 15, eu peguei a casa, doei, vendi, peguei o dinheiro para a gente construir lá dentro. Fui morar com a minha família no porão da igreja. Aí levei de novo minha família para Braba. E dali começou a crescer. Aí dali, apóstolo André, Deus ressuscitou uma criança, né? Deus curou um paralítico que explodiu isso lá. Aí que escorreu para todo mundo aí. Aí daqui a pouco lá dentro já estava indo o Nildo, a Disco Nildo, que se converteu em Cidade Nova, que nós levamos ele para lá, e o pastor Jairo, que não sei se posso citar, ele trabalha também, é um dos assessor do Áureo, né, do nosso deputado federal. Aí o pastor Jairo era muito amigo, nós éramos muito amigos, e eu não queria ficar lá dentro. Ele falou assim: não, mas fica aqui, Deus quer que você fique aí. E eu e minha esposa ficamos lá. Daí o Nildo foi batizado e o Nildo começou a congregar lá. Um local que não tinha dinheiro naquela época, o Nildo dava o dízimo lá. Na época a loja do Nildo era um pouco pequena, não era hoje a mega Disco Nildo, né? Aí o Nildo, Cristiane, eu levei todo esse pessoal
para o Senhor. A Cristiano, principalmente, o Jairo, né, que é um amigo que trabalhou legal, muito que ali benção, junto com o né? Nildo, né? E daí Hoje o Nildo é uma potência. explodiu. Daqui a pouco até o Dedé Santana, né, dos Trapalhões, foi lá no culto. Rapaz, foi num culto lá dentro, lotado, assim, o negócio explodiu. Você tinha muitos jogadores de futebol também que se converteram. Se converteu. O Magno Alves foi o que eu consagrei ele a evangelista, pastor, né? O Anderson Martins, Tu vê, você foi para um lugar que estava fechado. Estava fechado. Aí Deus ressuscita Lázaro. Ressuscitou o local. Ressuscitou. E salvou vários traficantes lá, Marcelo. Deus salvou vários traficantes ali. Você não entende, assim, tipo, a gente não consegue entender tanto quanto Deus faz, né? E dali as coisas aconteceram. Dali Deixa eu explicar uma coisa. Para você que está assistindo o episódio, a gente tem uma turma trabalhando aqui com a gente, que você não vê, tá? Então é normal, em vez em quando Deus está muito no podcast, é inevitável que a gente cite o nome de alguém, como a nossa jornalista agora, que prepara toda... Ó, aqui a pessoa. E às vezes Deus bagunça tudo aqui, que a gente começa a falar coisas que não está no script, mas é porque é um podcast profético mesmo. Amém. E a nossa intenção é realmente animar. Entusiasmo só quem faz é o Senhor. Mas de alguma forma trazer para você que está escutando e que está passando por uma opção de luta, que está falando, peguei um lugar ruim, o pastor me mandou para uma congregação que não vai dar certo de jeito nenhum. Positivo. E você está escutando um pastor, você tem quantas congregações hoje? Hoje eu já emancipei 10 congregações. Que é Zulimar aqui, a Igreja Plenitude Luz e Vida, né? É Luz e Vida, não é isso? O pastor Zulimar é uma igreja emancipada, nossa. Você imagina, ressuscitou uma igreja que não ia abrir, que deu fruto. Então é isso que você tem que entender. Tem outras igrejas, né? O pastor que passou por nós também passou pelas nossas mãos, foram pessoas treinadas, pastor Henrique, né? Que hoje é uma das congregações, uma igreja que pastor Henrique Farias, né? Temos vários pastores, pastor João, que está lá em Rio das Ostras. Isso é uma marca do seu ministério, pastor né? João, expandir, abrir, começar, recomeçar. Positivo. Agora a nossa igreja, aí eu me concentrei no lote 15, no Templo Maior. Aí nós temos a igreja em Vargem Grande, que hoje é o pastor Rafael, que está crescendo muito. É seu filho? É meu filho, Uma benção. É meu filho, que nasceu no meio do fogo mesmo, aqui. Nenhum deles queria um ministério, né? Mas na época que nós sofremos, e ele tomava todas do Espírito Santo. Meu irmão, com certeza. Isso aí, por aí mesmo. Hoje ele é um grande homem de Deus, está lá fazendo uma grande obra. Um dia o senhor vai lá para ministrar. Isso é um legado, né? Com certeza. E o outro filho está aqui no lote 15, que é o Templo Maior. O templo ali dá para assentar, eu creio, aí 1.200 pessoas, 1.300 pessoas. E eu concentrei ali e emancipei as outras para que eu pudesse ficar ali. Aí parei de viajar um pouco, né? Que eu sempre viajei para o exterior, fui para o Japão, fiquei 8 meses no Japão, fui para os Emirados Árabes, fiquei um período fazendo um trabalho com os jogadores lá, depois fui para Doha. Doha eu levei minha esposa, treinei aqui um obreiro para ir para lá, para ficar na época, né? Nós batizamos 25 pessoas aproximadamente lá. E tudo isso aconteceu. Você sempre teve um chamado para as nações e consegue se adaptar, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade para se adaptar num outro país. Com certeza. É uma outra cultura, é uma nova língua. É muito difícil. E você sempre teve um chamado. Não é para qualquer um. Não. A comida também, velho. É tudo a cultura de outro país, assim, o clima. A batalha espiritual no Japão, então você que ir lá, você sente no ar o peso espiritual, velho. Não é fácil, não. O negócio ali E a comida, eu suportei muitas coisas lá. Mas quando eu comprei ali, onde é o campo, hoje é o Templo Maior, eu suportei tudo que eu tinha que suportar. Minha primeira viagem missionária para lá, que eu fiquei lá. E eu fiquei ali, eu falei, meu Deus, eu fiquei, rapaz, meio assim, a mente meio perturbada, né? Eu procurei orar muito para que eu pudesse pregar. Preguei as igrejas, do pastor Takayama, preguei lá, onde passou esses pastores renomados, né? E Deus falou comigo que iria me levar às nações. Então, dali foi onde eu ganhei uma oferta, que foi que eu comprei aqui o campo, aquele local ali onde é o Templo Maior.
foi de lá. Mas Deus falou comigo assim, a sua atitude determinará o seu acesso. Eu venho de lá pregando essa mensagem que você tema. A sua atitude determinará o seu acesso. Verdade. Porque a atitude de muitas pessoas fecham portas para elas. A atitude determinará o acesso. Quando a oferta chegou ao Brasil, para mim, na minha conta, eu falei, poxa, caramba, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma área para a igreja. E nós compramos, e hoje existe aquele templo ali, apóstolo. Eu poderia ter comprado outras coisas para mim, para minha família. Verdade. Mas toda a minha família também está ciente disso, que o nosso descanso não é aqui, né? Nós temos hoje o necessário para que possamos viver. O pastor precisa ter o necessário, isso é de extrema importância para que ele viva e a família viva. Isso é o suficiente. Deus prospera, né? É o suficiente. Tem um texto bíblico muito tremendo que fala que se você for obediente, você vai provar dos melhores frutos. Se a gente obedecer chamado, Deus libera uma prosperidade absurda. Verdade. A gente não precisa vender o nome de Jesus, né? Não. E nem barganhar com ele, mas é impressionante como Deus prospera. E quando a gente fala de uma coisa saudável, a prosperidade é saúde. Não, vem. Então, saúde. Quando você tem uma igreja saudável, como você está falando, é uma igreja que avança. Mas aí, vou te fazer uma pergunta, porque talvez seja a pergunta de quem está nos ouvindo. Como é que a pessoa sabe que é hora de abrir uma igreja? Como é que não é? O que te levou a estar num local e agora você está em outros lugares? Claro, você já contou de vários lugares. Isso. Mas isso foi a tua experiência. Qual é o tempo? Eu estou aqui nos Estados Unidos, mas agora não é mais o tempo. Eu tenho a minha explicação, mas eu quero ouvir a sua. Então. Primeiro, apóstolo, que a igreja é incrível. A igreja, ela não se abre, ela nasce. Isso. Ela nasce. É terrível isso. Você não... A Bíblia diz assim, um planta, o outro rega e o outro o colhe. Mas Cristo dá o crescimento. Tanto o que planta, tanto o que rega, não é nada. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Então, é incrível isso. Você vê nascer, você vê crescer. É um negócio assim fantástico, né? Que você fala, meu Deus, você vai para um lugar escondido, porque quem tinha uma igreja escondida era o João Batista e o povo ia para o deserto, não é um local, cara, vou abrir aqui a igreja. Tu vê como é que local. você fala com paixão? Eu amo falar, até porque a igreja não é um local estratégico, pois esse lugar vai dar certo. Uma das dicas para você ser curado Entendendo? É a sua paixão. Uma vez um pastor perguntou para mim assim, como é que eu explico para o meu filho, porque eu passei por tantas lutas, tanta coisa, então meu filho nunca vai querer ser pastor disso. Paixão. Mas paixão. E outra coisa também é que você vai ganhar muitas pancadas, né? Você vai ser decepcionado, a ingratidão de algumas pessoas, você vai sofrer. Normal. E isso não pode apagar e nem te levar a você ser um cara amargo. Incrível, né? Nós sofremos algumas coisas, o pastor Igor, e teve uma época que eu estava muito aborrecido, né? Muito assim, com ira. Então eu ia pregar um pouco irado, né? Aí Deus falou assim, você não está certo, né? O seu Espírito Santo falou comigo, todos não têm culpa do que aconteceu com o que os outros fizeram. Tipo, porque Judas traiu Jesus, Jesus não desarrumou a mesa e disse, não vou servir pão para ninguém, não vou dar ceia para ninguém mais. Não, Jesus lavou os pés de Judas, Jesus serviu a ceia, até para Judas ele serviu. Verdade. E ele continuou a mesa, ele não desfez a mesa por causa da traição. Não desfaça a igreja, eu penso assim, pastores que estão assim, vai chegar até eles, não pare no meio do caminho porque você sofreu uma decepção, isso foi para te treinar, isso foi para te forjar, porque isso forja a gente, te faz crescer, não se tornar melhor do que ninguém, mas saber que num nível maior Deus te coloca para olhar as pessoas e cuidar delas, porque só cuida de quem cuida, apóstolo André. O senhor hoje tem muita experiência para cuidar, e você viveu momentos que você deve olhar assim, poxa, não é normal, eu vou ajudar esse cara a melhorar, e as pessoas realmente precisam. E depois essas pessoas voltam a você e te pedem perdão, e tu abraça elas e beija, ela vai dizer, caramba, esse eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu sou um pouco duro para algumas coisas, porque a minha formação foi presbiteriana. Sim. Então, assim, você imagina, presbiteriano com meio batista, que já são primos. Então, eu me converti para um evangelho onde eu amava a igreja. Tipo, amava não amo a igreja. Eu gostava do culto, eu gostava de cultuar a Deus. Apaixonado por escola dominical. Presbiteriana, né? Presbiteriana. A minha escola dominical foi melhor que o seminário. Eu tive professores como Álvaro Moreira.
que eram o Edson Fradique, que era e tinha Ana Rita, que ela pregava demais. Então, eu tive uma história um pouco diferente, assim, de eu não ter pai, não ter mãe na igreja e, de repente, conhecer aquele evangelho que me ganhou pelo evangelho mesmo, por Cristo. Quando eu descobri que era uma família, e isso foi muito bom para mim, assim, entender. Então, eu acredito que hoje existem muitos meninos no ministério. Nós estamos debaixo de uma geração de muito mimimi, de muita que não aguenta passar o que você passou, não. Você pega esses pastores novos, meu Deus, eles estão brigando por coisa boba. Então, a gente que veio de um lugar onde a gente foi construindo o nosso caráter debaixo de ensinamento, de andar com aqueles homens de Deus. Eu sou de uma época daquelas mulheres de oração. E aquelas mulheres, poder de Deus mesmo, botava a mão e falava, Deus está falando, e a gente não falava nada, porque a gente sabia que Deus verdadeiramente está falando. Mas hoje, a igreja se tornou muito empresa. Eu não estou dizendo que não seja uma empresa, porque de alguma forma precisa de uma estrutura, de um jurídico e uma contabilidade, mas alguns lugares estão mais preocupados não com crescimento saudável. Você estava falando aí do pastor Igor, você citou mais uma daquelas vezes que a gente está no programa e Deus faz uma coisa, porque aqui a gente é com pessoas. Pastor Igor, ele tem uma experiência assim, muito tremenda. A avó dele, ela ia para a igreja e ela comprava escritura do céu. Que isso, rapaz. Venderam para ela. Era aquela época que ela não sabia, ela queria salvar todos os netos. O pastor falou lá, aquele pastor que era picareta, ela comprou e ela falava, olha, meu filho, olha, para tu ver o coração. Tipo um plano funeral, né? Cara, ela tinha um coração tão amoroso e totalmente enganada. Ela era sincera, mas estava enganada. Vem cá, pastor Igor, fica tranquilo que você vai para o céu. Porque, inclusive, eu tenho escritura aqui para todos os netos. Então, vendia muita mentira. Hoje, eles se tornaram mais especialistas, então eles vendem de uma outra forma. Mas quando a gente encontra esse evangelho com essa paixão que você está falando, é maravilhoso. Porque o seu intuito é salvar pessoas. Você falou do Áureo. O deputado Áureo é muito impressionante sobre a vida dele, porque ele metodista. A mãe dele, professora. Então, ele acabou convivendo, e músico, convivendo com... Ele é músico também? É músico. Ele conviveu com muitos pastores, porque a metodista, não sei se você sabe, a cada 2 anos troca de pastor na igreja. Isso. Então, quando ele apoia um projeto como esse, que é um projeto lindo, Cuidando Quem Cuida, é claro que é uma política pública, porque a gente está fazendo algo para uma igreja que é a maior inclusora do cidadão dentro da sociedade. Isso aí. Mas você pega um homem que viveu dentro da igreja, viu as dificuldades da igreja e acaba nos ajudando. E é exatamente isso. Quando a gente pega uma palestra como essa e de pessoas que acabam cuidando da igreja, é muito mais fácil a gente falar. Porque a gente está falando de coisas que você está vivendo há 30 anos, 40 anos, 50 anos. São coisas que você está vivendo na prática. Não é algo que começou do nada. Isso aí, positivo. Você falou, não é algo que não começou do nada. É aquilo que você já vem, né? Deus já vem trabalhando, fazendo todo um processo, toda uma caminhada, uma trajetória, né? E eu vejo, apóstolo, que a igreja, quando Deus confia você à igreja, que Deus te entrega, Deus não dá a igreja para o pastor, Deus dá o pastor para a igreja, não é? Ele entrega o pastor para conduzir aquela igreja. Eu me vejo assim, sabe, hoje... Isso é uma boa frase, uma boa palavra. Gostei. Porque a igreja não é do pastor, né? Isso é prático, a gente vê biblicamente, o que a gente vê na palavra de Deus nos ensina. Então, eu penso assim, né, aqui eu quero assim que o Espírito Santo ele fale ao coração de todos aqueles que... Aonde chegar esse podcast, né, as pessoas que ouvirem, você líder, você que Deus chamou, que você tem convicção, porque uma das coisas é a convicção, porque o que há de vir virá e não tardará. Deus supre a necessidade. Não é o lugar... Que é o lugar estratégico, a chamada. Eu falei de João Batista, que a igreja de João Batista era no deserto, e a Bíblia diz que todos iam ter com ele lá no deserto. Aonde você está, vai chegar a sua hora. Tanto que o apóstolo, Deus trouxe o Magno Alves lá na bacia. O cara mora na Barra,
E foi a pessoa que me levou, através dele, viajar o mundo praticamente, pregando o evangelho em igrejas que eu nunca imaginei ir. E foi tocado pelo evangelho. Foi tocado, justamente. Né? Então Deus um jogador traz, de futebol, Deus faz isso mesmo. Positivo. Então Deus chama a existência o inexistente. É só confiar, é só o líder confiar. Você sabia que no muitos não vão hoje para a igreja, né? Porque existe uma tietagem muito grande. A pessoa, às vezes, está precisando de tanto de Deus. Tudo que ele quer é entrar dentro de uma igreja, ouvir uma palavra que ajude. A gente está numa época de depressão, ansiedade, transtornos, muito. Tanta coisa, problemas familiares. E assim, a igreja continua sendo a voz de Deus para essa nação. É uma porta do céu, né, meu aqui na Deus. terra. Você falou também sobre a questão do dinheiro, né, das pessoas, os caras que pensam no dinheiro. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, Pedro que escreve disse, e farão negócio de vós, né? E farão negócio de vós. Paulo escreve a Timóteo falando dos tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, mais amigos dos seus prazeres, dos seus deleites do que amigos de Deus, né? Com aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Então, nós estamos vivendo... Eu creio que as pessoas devem fazer esse filtro local que você está, o pastor que você tem. Você deve saber procurar fazer todo um estudo, porque é onde você vai colocar a sua família, onde você vai crescer com a sua família. Então, é importante a pessoa saber da história, a família desse pastor. Enfim, isso se torna mais seguro para... Você praticamente está dando um manual de como abrir uma igreja. Isso. Primeiro, ela não abre, ela nasce. Ela nasce, isso aí. Segundo, você não recebe uma igreja, né? Como é que você falou? Não, Deus deu o pastor para a igreja, não a igreja para o pastor. Olha que coisa linda. Ele deu o pastor para a igreja. Já existe a igreja. É que ela nasceu ali, então Deus colocou o pastor ali, é porque ele pode continuar fervorosamente ali, porque a igreja vai crescer. Aí agora você já falou sobre uma igreja saudável. Saudável, isso aí. Então, praticamente é um manual. É uma igreja que é saudável, que cresce e que Deus dá o crescimento. Isso é maravilhoso. Uma igreja saudável ela já parte justamente do pastor que ao lhe receber aqui lá embaixo, aí você veio... A primeira coisa, o pastor Igor está aqui, testemunho do que ele falou. E ele chegou e disse assim, estava aqui hoje, tive um pouco com um problema de hipertensão, né? Fui ao médico e minha esposa foi comigo. E aí falar da esposa o tempo todo. Então você vê que um pastor que ele não caminha sozinho, que tem uma família, se ele cuida bem da família, a Bíblia diz, se ele não cuidar bem da família dele, como é que ele vai cuidar da minha? Então já está na minha cabeça, pô. Eu já tenho que ter esse conhecimento. Deus lhe abençoe, apóstolo. Eu guardei isso aqui logo quando o senhor chegou. E o senhor falou assim, a minha esposa, viu aquele tempo que ele falou, ela que fala lá no médico. Mas vou te falar, eu sou romântico. Já começa a falar. Apóstolo, Imagine, meu irmão. Eu sou romântico. Um exemplo. Eu fazia desenho de como eu queria minha esposa. Sempre fiz desenho assim, sabe, eu fazia o desenho, fazia cabelo, e eu nunca consegui ver minha esposa em nenhum dos meus desenhos. Primeiro porque ela sempre foi maior do que todos os meus sonhos. Que bom. E eu sou um cara literalmente apaixonado. Hoje, de manhã, eu estava deitado assim, aí do nada ela botou a mão assim. E assim, eu não sei se eu estou envelhecendo, e envelhecendo você acaba mais perto, né? Você sente mais frio. O cara vai ficar mas mais mole. eu sou realmente apaixonado. E a Dani, ela fez... Eu não tenho como falar que eu fui um pastor e nem um homem e nem um bom pai sem falar da minha esposa. Por quê? Porque a Dani sempre foi muito madura. E ela sempre teve um pai que era um pastor, que abriu algumas igrejas, e eu não. Então, quando ela me conheceu, ela gerou muitas coisas boas em mim. Então, eu sou muito grato mesmo. E pelo fato de eu ser sanguíneo, melancólico e mais apaixonado, Dani é colérica. Então, eu sou um cara que ainda compra um chocolatezinho, que compra uma roupa, que falo com ela, que planejo. E eu sou assim, eu sou bem apaixonado mesmo. E a Dani me curou em relação a isso. Eu acho que quando os pastores também perceber que a sua casa é um lugar seguro, a igreja também vai ser mais saudável. Poxa, realmente. Quando a nossa casa, quando nossos filhos, quando você... Porque, assim, a tua esposa
não te abandona nunca, pastor. Não. Você passou por traição, você passou por tudo, e ela está contigo. Tá, você foi para um lugar ruim, foi para um lugar bom, ela está contigo. E ninguém vê o lugar ruim, só vê o carro bom. Quando tu tá com um carro zero, nossa, pastor é impressionante. Ele bota um carro velho, como é que pode, hein? Pastor tá andando de carro velho. Ele botou um carro novo, como é que pode, hein? Tá andando carro novo. A esposa começa a arrumar muito, como é que pode, hein? Metida. Se ela andar com a roupa ruim, fedorenta, como é que pode? Se beijar muito o marido, quer se não beijar, quer aparecer, né? Então, isso a gente acaba convivendo. Eu protegi muito minha filha por causa disso, de entender esse chamado. Eu quero te agradecer por você estar aqui. Amém. É um bate-papo muito legal e quando chega esse momento a gente podia demorar mais. É positivo. Mas eu queria que você deixasse uma consideração. E a gente tem que marcar mais vezes mesmo para conversar. Foi muito bom. Eu não consegui nem ir na 7ª pergunta. Olha que coisa legal. Rapaz, esse negócio isso é maravilhoso. Aqui, né? Agora, pense, né? Eu acho que eu falei muito. Não, maravilhoso. Essa é a ideia. A nossa ideia é exatamente isso. É de bater um papo. Como se aquele que estivesse aí vendo esse episódio estivesse sentado aqui junto com a gente. Isso é muito legal. Eu acho que vai ter dias que a gente vai estar até com uma roda aqui com 4, 5 pessoas para a gente debater alguma coisa, porque isso é muito legal. Muito e bom. é legal também igrejas diferentes, com mentalidade diferente, para que a gente possa alcançar tantas pessoas. Já tem presbiteriano aqui, metodista, assembleano, e é isso. Mas se despede aí da turma, fala um pouquinho. Bom, a apóstolo André, Marcela, né? Pastor Igor, nosso amigo que está ali, olha, qual o nome é... Ele está agradecendo a turma toda, tá, gente? Todos vocês, né? São praticamente 7 pessoas. Noeli, Bárbara, e tem tantos. Isso, muita gente, isso aí. E a todos os telespectadores, né, os nossos amigos que vai chegar aí esse podcast, nessa gravação, que Deus abençoe sua vida, obreiros, pastores. Agradeço ao apóstolo André pelo fato de ter nos convidado para estar aqui. Será sempre um prazer poder atendê-lo e dizer que eu louvo ao Senhor. Eu fiz 64 anos sábado. Não, dia 2 de maio, sábado foi a festa. Mas eu agradeço a Deus por viver e ter a oportunidade de estar aqui sentado ao seu lado, amigo. Também, assim, aprendendo, né? Porque nós aprendemos todos os dias, né? Todos os dias nós aprendemos e isso é muito bom pela oportunidade que me foi aberta estar aqui com você. Apóstolo André, toda a equipe, todo né, o elenco que trabalha. Eu fico muito feliz. Hoje a gente é praticamente 400 pastores já, filiados ao Cuidando Quem Cuida. A gente está... E vem novidade aí, hein, gente? Que bacana. A gente vai ter um centro de treinamento, a gente já está com um espaço para atendimento. A gente conseguiu atender 20 pastores esse mês, com tantas coisas. Parece um número pequeno, mas você imagina atender 20 pastores, médicos e tantas coisas. Isso tem sido muito bom e a gente quer crescer. E para crescer a gente precisa de você. Eu fico muito feliz porque a honra é assim. Eu acho lindo. Quando a honra... Como é que a gente impede a honra? Você começa a agradecer todo mundo que está na sala, mas isso é um coração de honra. Quando a gente entende que a honra faz com que o nosso ministério seja maior e mais maduro, isso é impressionante. É impossível não falar das pessoas que não estão trabalhando. E sabe o que é legal? A gente nunca combina, mas parece que sempre nesse ambiente alguém honra alguém que está escondido, que está tirando uma foto, que está fazendo alguma coisa. Porque daqui a um tempo a gente vai estar bem melhor, porque tudo vai crescendo, tudo vai amadurecendo. E esse início é o início para mim também, é para você e para você que está ouvindo. Isso é que é legal. Faz um favor, bota um tema que você quer ouvir. Bota, isso aí, bacana. Participa, comenta nas redes sociais, manda para todo mundo, manda para o seu amigo, manda para a sua igreja, manda para o seu pastor, comenta alguma coisa. Eu queria que vocês falassem sobre tribo indígena. Pronto, a gente vai falar alguma coisa sobre isso. A gente vai chamar um especialista com cosmovisão. Eu quero saber mais como foi essa viagem missionária do apóstolo Reinaldo. Como é que é isso? Comenta lá, a gente tem um canal no YouTube e no Instagram, a gente tem tudo que você possa imaginar. Então, clica aí, deixa eu te falar, clica no sininho da notificação, porque senão você perde.
né? Vai começar um novo programa, quando você vê, já passou. Então, assista os programas anteriores, porque cada um a gente traz um especialista. Poxa, Reinaldo, muito obrigado. Okay. Quero te agradecer mesmo, mais uma vez, pela sua disposição. Espero que você esteja nos nossos seminários também, palestrando lá, falando, contando essa sua experiência. Será um imenso prazer. Isso vai ser muito bom. E que ore por esse projeto, coloque a sua igreja para orar, olhe para a gente. Amém. A gente está crescendo muito e a gente tem tanta coisa para fazer, né? A gente quer melhorar. E eu sou muito grato a Deus mesmo por essa oportunidade que Deus está me dando, porque o verdadeiro projeto é quando passa pela gente, né? Então é um projeto de sonho. Amém? Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, o próximo episódio. Você está feliz? Cuidando quem cuida. Nasceu para você.